Bem-vindos ao novo episódio do Memória Rádio Disney. Eu já vim várias vezes aqui na Disney gravar, a vista é maravilhosa. Então, na verdade, é um sonho do Capital também de vir poder se apresentar aqui. Uma viagem no tempo com as melhores recordações da sua rádio com seus artistas favoritos. Podcast Memória Rádio Disney. O Capital Inicial. Uma das bandas de maior sucesso do Brasil, que está prestes a completar 40 anos de história, já esteve em muitos momentos com a gente. Inclusive, na nossa estreia, lá em novembro de 2010. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial. Rádio Disney, seja bem-vindo ao Brasil. Ainda bem que vocês estão aqui. E de lá pra cá, já vivemos muitos momentos especiais junto dos caras. E com certeza, um dos mais legais foi quando eles vieram fazer o Estúdio Rádio Disney, em novembro de 2012. Aquele show exclusivo, onde os ouvintes participam de uma promoção e ficam pertinho dos seus ídolos. Sejam muito bem-vindos, Muito Dinho, obrigado, galera. cara. Apresentar quem tá contigo aí, por favor. Então, Ives Passarel, Flávio Lemos, Fê Lemos, Fabiano Carelli e Robledo Silva. Bora de música, bora de rock and roll? Vambora! 1, 2, 3, 4. Tem 17 anos e fugiu de casa às 7 horas da manhã num dia errado. Levou na bolsa umas mentiras pra contar. Deixou pra trás os pais e o namorado. Um passe sem pensar. Outro dia, outro lugar. E o legal desses encontros é que os fãs sempre conseguem arrancar boas histórias dos seus ídolos. Como a ouvinte Simone Cristina Barbosa, que fez uma pergunta a eles. Eles já estavam falando, assim, dos shows, né? Mas eu acho, assim, sempre tem aquele que você fala é o melhor. Qual foi o que mais marcou? Tem um que acho que é um consenso. Foi o que a gente tocou em Londrina, quando o nosso equipamento não chegou, porque caiu uma ponte. E 9 horas da noite não tinha luz, não tinha telão, não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha baqueta, não tinha palheta. E tinha 30 mil pessoas na arena e chegando gente. 40 mil pessoas, 9h30, os produtores falaram, vocês têm que tocar, isso aqui vai morrer gente. Aí a gente tinha uma banda abrindo, tocando no outro palco, né, uma banda de abertura. A gente sequestrou os instrumentos dos caras, a gente não pediu, né? E aí montou de qualquer jeito. E a gente tinha um rapaz que trabalhava com a gente, o Fred, que tinha uns amigos na cidade, essas coisas do destino, né? E aí esses caras também emprestaram alguns instrumentos e a gente conseguiu montar e tocamos. Assim, parecia uma banda de garagem, num palco gigantesco, a gente com os instrumentos da Mônica, assim. Teclado Casio de churrascaria. Mas foi maravilhoso o show. Mas olha, tem shows em lugares que são fenomenais. Tocar em Brasília, por exemplo. Tocar em Brasília é sempre, embora a gente já mora em São Paulo, eu moro em São Paulo muito mais tempo do que eu passei em Brasília, mas tocar lá as pessoas nos veem como um símbolo da cidade, entendeu? Então sempre é comovente tocar lá. Hoje é o dia. Pra quem não sabe, o Capital Inicial é de Brasília, e por isso é tão especial pra eles quando voltam pra lá. Avançando um pouquinho na nossa linha do tempo, neste ano, quando o Dinho Ouro Preto participou do nosso podcast Conversas Rádio Disney, ele falou sobre o seu despertar para o rock durante sua juventude, lá na capital do país, que aconteceu graças ao Renato Russo. O Renato tocava numa banda chamada Aborto Elétrico. E eu dou de cara com esses caras tocando numa calçada em Brasília quando eu tinha 16 anos. A partir desse momento eu fico apaixonado pela obra dele. Embora eu tenha visto pela primeira vez eles tocando uma calçada de um modo bastante tosco, com uma resolução de quinta, mas eu digo, o equipamento estava ligado a voz, guitarra, baixo e um amplificador só, tocando numa calçada em frente a uma lanchonete. Ou seja, não dava para ouvir, era uma cacofonia, mas mesmo assim, aquilo foi uma paulada na minha testa e mudou a minha vida. Sabe, é raro você poder dizer que um momento da sua vida foi um divisor de águas, onde a sua vida tomou um rumo inesperado. Fez você escolher ser quem você é hoje? Sim. Minha vida caminhava em outra direção. Minha vida caminhava para uma profissão ortodoxa. Eu acredito que eu teria seguido possivelmente a profissão do meu pai. Meu pai era diplomata, acho que eu teria estudado sociologia. Eu amava rock já mais do que qualquer coisa. Rock já era uma coisa essencial na minha vida desde muito jovem. Mas eu estava do lado de cá do balcão. Eu era um consumidor, eu amava rock, mas nunca tinha passado pela minha cabeça montar uma banda.
até eu conhecer o Renato e essa turma da Colina, que eram os punks de Brasília. Depois disso, o Dinho Ouro Preto se aproximou dos caras do Aborto Elétrico, que foi a banda que originou o Capital Inicial. Ele contou isso pra gente quando voltou ao nosso estúdio em 2014. Há uma banda que precede o Capital e a Legião Urbana, que é o Aborto Elétrico, que dá origem, que era o Feio, o Flávio e o Renato. Essa banda acaba, o Feio e o Flávio fazem o Capital e o Renato faz a Legião. Então, a origem das duas bandas é a mesma. Nesta vinda do Capital à Rádio Disney, em 2014, eles estavam lançando a música Melhor do que Ontem. Espero que hoje... E sabendo que os caras estariam com a gente, um fã chamado Hunter enviou a seguinte pergunta para o Capital através do nosso Twitter: qual a maneira de achar a composição perfeita e para quem pedir opinião para saber se está boa? Fala, Hunter, olha, aí é que tá, isso é uma pergunta difícil essa sua, porque às vezes você pode mostrar algo muito bom e a pessoa, teu interlocutor não percebeu o valor ali. Vou te dar um exemplo, Hunter, olha só. Eu lembro quando nós estávamos começando, tinha um diretor artístico que não queria nos gravar de jeito nenhum. Na época, a gravadora era a CBS. E ele falava, esse trabalho que vocês estão fazendo não vai a lugar nenhum. E ele tinha, na mesa dele, todas as músicas que viraram mais tarde o primeiro disco do Capital, que foi um sucesso imenso. Ele tinha música urbana, ele tinha Fátima, tinha Psicopata, tinha... Todas essas músicas estavam na mesa dele, ele não deu valor algum a essas músicas. E eu lembro dele levantar o disco da Legião Urbana, o primeiro disco da Legião Urbana, que já tinha sido lançado, falava, olha esse aqui, ó, esse aqui é de Brasília, amigo de vocês, esse aqui não vai dar em nada. Ou seja, se você acredita no seu trabalho, se você se dá por satisfeito, se você acredita nele, que chova canivetes, que vem o mundo inteiro te dizer que tá ruim, se você acredita, vai em frente, cara. Contra todos e contra ninguém. Em março de 2016, o Capital voltou aos estúdios da Rádio Disney. E quando perguntamos sobre lembranças dos primeiros anos da banda, o Dinho Ouro Preto relembrou do momento quando eles se ouviram ao terminarem de gravar o primeiro disco, em 1986. Olha, uma coisa curiosa foi quando a gente entra para gravar o primeiro disco, nós nunca tínhamos... naquela época você não tinha estúdios domésticos, então você não tinha muito noção. Quando você pisava no estúdio, estava se gravando pela primeira vez. Não é que porque hoje em dia a molecada, mal ou bem, cara, em casa, consegue se gravar. Consegue entender mais ou menos, com um estúdio digital doméstico, relativamente barato, sabe? Você consegue botar um GarageBand, sabe? Qualquer no iPad. Naquela época não. E eu me lembro de uma coisa curiosa, que quando a gente entra pro estúdio pela primeira vez, quando a gente se ouve, a gente fala, meu Deus do céu, cara, que horrível. Cara, minha voz, olha só. O que eu me lembro é o seguinte, eu percebi o quanto a gente precisava ainda aprender. Mas, no entanto, tudo aconteceu, tudo deu certo, sabe? Bater na madeira, né? Mas eu lembro da surpresa de ouvir o Capital gravado pela primeira vez. Neste mesmo dia, perguntamos ao Dinho Ouro Preto se ele se lembrava de algum momento engraçado da carreira. Se liga só o que ele contou. Acho que no auge do acústico, em 2002 ou 2003, a gente resolve tocar no Ibirapuera. E tava o Ibirapuera, esgotado. Vendemos todos os ingressos. E na saída, eu, minha mulher e uma amiga dela. E na saída, estavam todos os carros rolando um engarrafamento, convergindo todos em direção à Avenida Brasil. E quebra o carro da mulher. Tinham duas mulheres dentro do carro, não tinha a solução, tive que descer eu para empurrar o carro. Então estavam lá todas aquelas pessoas que tinham acabado de sair do Ibirapuera, me vendo no palco, e olham pro lado, abrem a janela e falam, Dinho, o que você está fazendo? Então, é você mesmo? E me vendo ali empurrando o carro, depois do show, ou seja, depois da glória, você no palco para 15 mil pessoas, as pessoas me vendo empurrando o carro, que foi algo bastante cômico. Nessa visita do Capital Inicial em 2016, a banda estava lançando o álbum acústico em Nova York. O foco do disco é o que foi feito no século XXI. Então, são composições do Capital de 2002 para cá. Tudo que, na verdade, foi feito depois do primeiro acústico, com raríssimas exceções. Tem uma música que o Capital resgatou dos anos 80, que chama Belos e Malditos, e a gente regravou também Tempo Perdido, da Legião. Então me abraça forte. Então,
Então, fora essas 2 músicas, todas as outras 20 e poucas canções são todas de 2002 para cá, foram gravadas de 2002 para cá. São 8 discos, assim, praticamente seguidos, né? 7 discos seguidos. Então, a gente vem gravando esses discos e lançando músicas. Quando a gente foi ver, tinha música pra caramba. E aí a gente lembrou do primeiro acústico, gravado há 16 anos atrás. Embora ele tenha servido de inspiração para esse acústico, ele é muito diferente do primeiro, na medida em que ele é muito mais turbinado. Ele é muito mais... na minha opinião, ele é muito mais nervoso. Ele tem mais adrenalina. Os violões são todos processados. Você tem efeitos, você tem distorção, você tem uma pegada muito mais visceral do que o primeiro acústico. Mas é mesmo assim um show de violão, que pro Capital é algo muito diferente de tudo que a gente vinha fazendo nos últimos anos. E você sabia que esse acústico de Nova York quase foi gravado em Fernando de Noronha? A gente tava na dúvida entre fazer um acústico ensolarado na praia e aí uma alternativa cinzenta, concreto, asfalto, trânsito, multidão. E por incrível que pareça, a opção de Fernando de Noronha acabou sendo, ao menos no primeiro momento, parecendo mais cara. Por ser uma reserva ambiental, você tem uma série de restrições. Então você tem um número limitado de pessoas que podem ir até a ilha para assistir. Você tem uma quantidade limitada de equipamento que pode ser levado até lá. Você tem que levar, além do que todo equipamento que é levado, não tem nada lá. Você tem que levar os geradores, você tem que levar luz, você tem que levar toda a tralha, ou de barco ou de avião. E é caríssimo. Teria sido caríssimo. Em Nova York, em contrapartida, embora no primeiro momento você fala, levar uma produção toda até lá, a gente pôde cobrar ingresso em dólar. 1.500 pessoas foram ver o show em Nova York. E a gente ainda tocou uma noite antes em Boston. Então a gente pegou esse dinheiro do ingresso dos 2 shows, e com esses ingressos a gente participou da produção. O Capital deve ter participado em volta de 1/5, 1/4 da produção deve ter sido coberta pelo próprio Capital. Naquele ano de 2016, nos encontramos 2 vezes. E na segunda vez, no segundo semestre, o vocalista Dinho Ouro Preto contou pra gente qual ele achava que era o maior sucesso do Capital Inicial. Olha, de longe, a música que a gente gravou, que é mais tocada, é Primeiros Erros. Primeiros Erros tem milhões de views na internet. O Bruno e Marrone gravou essa música. Eu fui cantar essa música com a Paula Fernandes também na TV. Mas a música não é nossa. Nós talvez tenhamos dado grande visibilidade à música, ou seja, depois que o Capital gravou, ela se tornou uma música que faz parte do cancioneiro popular brasileiro. Minha mente viraria sol. Das músicas escritas por nós, acho que possivelmente Natasha, Independência, Fátima, Eu Vou Estar, Fogo. É tão certo quanto o calor do fogo. Já em 2019, na última vez que nos encontramos com os caras fisicamente, o Dinho Ouro Preto falou sobre quem inspirou ele a compor, junto com o Bozo Barrete, o sucesso Fogo. Minha ex-namorada inspirou Fogo, que é uma música bastante conhecida, que é uma briga da gente, e acabei escrevendo Fogo. É uma música que foi regravada no primeiro acústico do Capital, e até hoje o Capital toca, muita gente gosta. Já vi gente tatuar pedaços dessa letra, já vi gente me dizer que se casou com essa música de fundo. E na verdade, quando eles me falam que eles acham a música, ela é meio romântica, a música, mas ela é feita num momento de sofrimento, sabe? Assim, eu não estava sentindo algo muito positivo quando eu escrevi. E, no entanto, as pessoas acham romântico, para minha surpresa. As pessoas se apegam ao refrão. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça sem você, não tem graça. E se esquece do resto. Você nunca se arrepende, você gosta e sente até prazer. Se não faz sentido, discorde comigo. Em 2020, nos encontramos virtualmente para gravar o podcast Conversas Rádio Disney. E nesse papo, perguntamos ao Dinho Ouro Preto qual foi o momento mais especial dele com o Capital Inicial nesses quase 40 anos de carreira.
E não tinha como ele não citar o Acústico MTV, gravado no ano 2000, que inclusive terá ano que vem uma grande comemoração. Eu já tive vários momentos especiais, gravações de discos, shows, a gravação do DVD de Brasília foi algo inacreditável, foi a maior multidão que a gente já encarou. Tocar fora do Brasil, tiraram várias noites inspiradas, mas eu acho que vários discos que acho que foram particularmente abençoados. Eu acho que esse acústico que a gente está pensando em celebrar foi um deles. Foi a nossa, em termos comerciais e de alcance popular, foi de longe o nosso maior projeto. Esse disco vendeu mais de 1 milhão de cópias, a gente não sabe sequer o número real dele. Nós íamos fazer uma turnê para comemorá-lo, nós íamos tocar em 20 capitais do Brasil. E nós íamos filmar esse show. Esse projeto todo foi suspenso em março. Mas ele foi adiado, ele não foi cancelado, ele foi adiado. A gente vai botar esse projeto de pé. Depois desse acústico, a gente deve ter gravado quase 10 discos. A gente aproveitou a visibilidade que nos era dada, sabe, por esse momento tão especial, e a gente, em vez de ter simplesmente se encostado e aproveitado esse momento de glória, a gente trabalhou feito umas formiguinhas obcecadas em aproveitar essa oportunidade para mostrar, abrir novas portas e apresentar novos discos. E nós fizemos isso incessantemente. O Capital ficou em turnê sem fim durante 20 anos, de 2000 até a pandemia. 17 anos e fugiu de casa. Isso explica do porquê de tanto sucesso. Nenhum mérito ou glória na vida de alguém acontece sem muito suor, trabalho e talento. E isso tá mais que provado ao longo dos anos que o Capital tem de sobra. Vida longa ao Capital Inicial. Pneus de carro cantam Podcast Memória Rádio Disney.